Olá, esse é o canal Descomplicando a Psicologia, com temas voltados para a área da saúde mental. E aí, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ao final desse vídeo, dê um like, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e, se desejar, me siga nas redes sociais, Daniel Souza, psicólogo clínico. Estarei falando hoje aqui de um tema muito importante, porém pouco divulgado, infelizmente, que é a psicofobia. Eu falei psicofobia. Sabe que termo é esse? Sabe do que se trata? Então acompanhe esse vídeo até o final, você já estará sabendo. Olá, eu sou Daniel Souza, psicólogo clínico, e estarei falando aqui agora sobre a psicofobia. Psicofobia é um termo que foi cunhado recentemente para designar todo e qualquer ato de preconceito e discriminação contra pessoas com transtornos mentais, e trazendo com isso, com essa atitude, sérios prejuízos às suas vidas, inclusive no seu tratamento de saúde. E apesar de um termo ser muito recente, porém, a atitude de preconceito e discriminação contra pessoas com transtornos mentais é algo histórico em nossa sociedade, está inserido e muitas vezes se comete o ato psicofóbico e não percebe. De repente você que está assistindo esse vídeo agora já cometeu ou está cometendo algum ato nesse sentido. Ou seja, esse é o motivo desse vídeo. Para quê? Para esclarecer, para trazer à luz, para trazer a conscientização de que essas pessoas têm que ser respeitadas, porque, assim como nós, têm emoções e sentimentos. E esse tipo de ação, esse tipo de atitude, trazem a elas sérios danos às suas vidas e muitas vezes são irreversíveis. E como é que isso ocorre? Eu gostaria de dar exemplos de forma objetiva para ficar bem claro sobre esse tema. Então, ocorre em várias áreas, inclusive na área da saúde. A área da saúde? Sim, na área da saúde. É quando um paciente com diagnóstico de transtorno mental, ele é afastado do seu trabalho para tratamento e vai até uma perícia médica e o perito avalia aquela pessoa e mesmo diante de um laudo emitido por um médico psiquiatra e por um psicólogo clínico, ele diz que aquela pessoa está apta, mesmo os laudos pedindo o afastamento daquelas pessoas. Mas por que isso ocorre? Ocorre geralmente por quê? Porque o diagnóstico de transtorno mental ele é feito a partir de uma avaliação clínica, não existindo exames complementares, ao contrário de outras áreas da medicina, da área da saúde, como por exemplo a oncologia, a ortopedia, a cardiologia, que tem os exames complementares. Então, pacientes que vêm dessas áreas, quando vão ao perito médico, eles são afastados geralmente com rapidez na primeira avaliação, o que não ocorre com pacientes de transtornos mentais, que tem que recorrer por mais de uma vez até que são afastados. Ou seja, isso, ao meu ver, é uma discriminação. Também o médico do trabalho, quando vai um paciente com um atestado psicológico pedindo seu afastamento, e o médico do trabalho, ele cria resistência àquele atestado, mesmo sabendo que é prerrogativa do psicólogo o afastamento, a prerrogativa legal de afastar pessoas das suas atividades laborais, escolares e acadêmicas. Mesmo assim, em alguns momentos, há resistência para que isso ocorra, que, ao meu ver, também é uma discriminação. E quando pessoas vão a uma entrevista de emprego, mesmo sendo qualificadas, tendo um know-how de conhecimento, de competência, que está apta à vaga, tem um perfil da vaga, na entrevista de emprego, o avaliador, o recrutador, ele, quando sabe que essa pessoa, com todas essas qualificações, é diagnosticada com transtorno mental e que toma remédios de controle para o seu transtorno, remédios psiquiátricos, ela imediatamente é afastada daquela seleção. Isso ocorre com muita frequência, que também é discriminação. E também acontece quando o colaborador, o servidor, o trabalhador, ele pede ao seu chefe imediato uma dispensa para ir a uma consulta psiquiátrica ou uma consulta
a um psicólogo. Sempre ocorre, sempre é um termo muito forte, mas quase sempre acontece de o chefe imediato criar dificuldades para essa liberação, ou coisa que não acontece quando é em outras áreas, como por exemplo a ginecologia, o clínico geral, isso é a liberação imediata. Isso é discriminação. Também a própria pessoa que é acometida do transtorno mental, que é diagnosticada, ela também se autodiscrimina quando ela esconde que tem um diagnóstico de transtorno mental e que também faz uso de medicação psiquiátrica. Ela esconde da sociedade. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque a sociedade traz rótulos, faz rótulos, cria estereótipos. Então, diz que esses sintomas que são apresentados por essas pessoas que têm transtornos mentais são oriundos de frescuras ou então de loucura. Então, elas simplesmente escondem, porque elas estão inseridas na sociedade. E na sociedade onde elas estão, elas vêm de famílias que muitas vezes não sabem como lidar. E também fazem juízo de valores, dizendo que são pessoas covardes, que não têm força de vontade, que não conseguem sair daquele estado, que são preguiçosas. E muitas vezes, quando ela toma algumas atitudes, que, assim como nós, dentro da sociedade, porque em algum momento nós temos o nosso humor é comprometido, nós estamos de mau humor, damos uma resposta. Porém, essas pessoas, quando agem dessa maneira, o familiar fala, já tomou seu remédio? E naquele momento ele não está preocupado em relação ao seu quadro, ele está querendo dizer, e a pessoa, ela entende essa mensagem, você é normal, você tem que ser contido, você não deve estar no nosso meio dessa maneira. E isso só faz reforçar os sintomas que ela apresenta, levando a ela a um poço muito profundo nas suas angústias, nos seus sintomas. Aí essa pessoa vai a um meio religioso. O meio religioso, muitas vezes, não trata diferente. Qualifica essa pessoa como uma pessoa sem fé, que está possessa pelo demônio devido ao seu comportamento. Só que esse comportamento é oriundo de uma doença, assim como seria um comportamento, um sintoma, vindo de uma pessoa que tenha uma cardiopatia, por exemplo, ou hipertensão. Não tem nada a ver com possessão nem falta de fé. Tem a ver com seu quadro clínico, tem a ver com os sintomas oriundos do transtorno mental. E hoje no Brasil são 23 milhões de pessoas com transtornos mentais, o que equivale a 12% da população, sendo que desses 23 milhões, 5 milhões são transtornos mentais persistentes e graves. Então, o que se tem feito com essa parcela gigantesca da população? Nada, quase nada. O poder público, o governo não apresenta quase nada. Tem sim um projeto de lei para criminalizar o ato de psicofobia, que ao meu ver, que está circulando no Congresso Nacional, que ao meu ver, nesse momento não teria muita serventia, não seria o caso. O caso é sim de criar políticas públicas para que possa divulgar, para que se possa propagar, primeiro, saber que existe a psicofobia e como diminuir, como minimizar esse quadro. Na verdade é divulgar, fazer campanhas nas redes sociais, no meio acadêmico, em várias áreas da sociedade, para que saiba como tratar essas pessoas, a começar pela família, porque a família é de suma importância. Aquilo que eu sempre falo, a família é uma das pontas do tratamento, porque numa ponta vem o ambulatório de saúde mental, no outro a família, e é na família onde fica a maior parte do tempo as pessoas acometidas com esses transtornos, é que elas têm que ser tratadas. Então, a família, não sabendo, muitas vezes adoece e cria aquilo que eu falei, mas na melhor das intenções, pede àqueles pacientes que tomem atitudes que ele não tem para dar. E por quê? É como nós, se pedir para nós corrermos uma distância de 100 metros a menos de 10 segundos, não vamos conseguir. Não somos superatletas. Da mesma forma, essas pessoas não têm isso para oferecer. Daí a orientação das famílias de como tratar
entender que o paciente, o seu familiar, ele está desse jeito, não é porque ele é maluco, não é porque é frescura, e sim porque ele está comprometido no seu quadro mental, não sabe lidar com as suas emoções, com seus impulsos, com seus pensamentos invasivos, e seu quadro neuroquímico está comprometido também, ou seja, ela necessita de um tratamento. Então, nesse momento, as pessoas elas necessitam de menos julgamentos, menos rótulos, menos preconceitos e mais empatia e compreensão. É isso que elas precisam, compreensão, acolhimento incondicional. É dessa forma que elas têm que ser tratadas, não só na saúde, mas por toda a sociedade. Até o próximo vídeo, lembrando para que você possa compartilhar com seus amigos, me seguir nas redes sociais, Daniel Souza, psicólogo clínico. E dá uma curtida também no final desse vídeo, tudo bem? Te aguardo até a próxima.